E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, pra falar desse jogaço, né? Que jogo incrível que a gente assistiu entre Milionários e São Paulo, um jogo que foi 0-0, aula das defesas, né? Depois de assistir um 5-4 de Bayern e PSG, onde as defesas não conseguiram fazer nada, né? A gente teve aula das defesas aqui de como jogar um futebol, de como ter um futebol bem praticado, né? Puta merda, cara. Nossa senhora, é melhor rir do que chorar, velho. Que jogo feio. Que jogo mal jogado, que bagulho estranho. Nossa senhora, velho. Mano, que feio de verdade. Vamos tentar falar um pouco desse jogo. Esse vídeo não tem nem como ficar muito comprido, velho. Não vai dar nem pra dar muita opinião. Mas o Roger, como eu tinha trazido no vídeo pré-jogo, foi com praticamente todos os reservas. Eu não teria nem colocado nem o Sabino, nem o Alan Franco pra jogar, que são titulares, né? Eu teria ido com o Osório e Dória na zaga e Reza. A parte boa foi que eles jogaram bem, né? Acho que o Sabino só no final do jogo que sentiu um pouco de cansaço. Era perigoso você deixar os atletas muito tempo em campo por conta da altitude, por mais que não seja muito. Você percebeu que o Coronel às vezes era meio migué, às vezes era cãibra, o Nicolas sentiu cãibra, a altitude é complicado de jogar sempre. O Tapia no final do jogo estava completamente pregado também. Então, no fim das contas, acho que o Roger pensou numa escalação para não ter que jogar com o Tapia na ponta direita. Parabéns, Roger, aqui finalmente, né? O Tapia não é ponta direita. Então ele centraliza, ele joga basicamente, né, com um trio de ataque com Cauli, Tapia e André Silva. E o Cauli acho que foi muito bem. O Cauli jogando por dentro, ele foi bem, né? O primeiro tempo do Cauli pra mim foi bem bacana. Acho que era quem tava mais buscando o jogo, tentando alguma coisa. Mas fato é que o São Paulo não jogou, assim, não é que o São Paulo jogou mal, porque o São Paulo não sofreu. Você vai pegar a defesa do Coronel, o Coronel fez uma defesa no segundo tempo que foi de longe pra caramba, que ele espalma todo errado pro meio da área, e outra defesa que ele fez foi no finalzinho do jogo, numa cabeçada, que sim, ele faz uma boa defesa. Mas o São Paulo no primeiro tempo não sofreu, acho que o São Paulo foi até melhor no jogo. São Paulo teve uma cabeçada do André Silva que o zagueiro tira em cima da linha. Então, assim, foi um jogo ok. Eu falei aqui no pré-jogo que se o São Paulo empatasse em 0-0, tava ok. Até se o São Paulo jogasse com todos os reservas e perdessem, pra mim, honestamente, não ia ser tão impactante. Mas é que assistindo o jogo e vendo o que é o time do Milionários, meu amigo, o time do Milionários é muito ruim também, velho. Caraca, muito ruim, mano. Os caras não acertam um passe, finalização, muitas finalizações pra fora. Eles tiveram até algumas chances melhores do que a gente de fazer gol, principalmente no segundo tempo. Mas o time dos caras também era ruim, mano. Muito ruim. E assim, a partir do momento que eu vi que o time dos caras era ruim desse jeito, o São Paulo no primeiro tempo conseguiu jogar melhor, começou a dar esperança do São Paulo ganhar o jogo. Com um time reserva, com um time que, assim, Tapia e André Silva no ataque, sabe? E começou a dar esperança do São Paulo ganhar o jogo, de verdade, mano. Olha o nível de loucura, né? A gente ganhando com o Roger Machado treinando a equipe, é uma equipe reserva ainda, que mal entrosada e que tem uns bagre no ataque, né? Mas primeiro tempo acho que foi isso, São Paulo não criou muita coisa, bem verdade que o Milionários também não criou, acho que o São Paulo foi até melhor no primeiro tempo, por mais que não tenha sido muito melhor, mas o 0-0 tava justo ali, acho que não era injustiça, acho que dava sim pro São Paulo ter achado um gol, mas acaba que não achou. Na melhor oportunidade ali com o André Silva, o zagueiro acaba tirando em cima da linha, e no segundo tempo o São Paulo volta com a mesma escalação. O Jorginei acho que não fez uma boa partida realmente, acho que a substituição do Jorginei acho que era mais plausível. Eu não teria colocado Bobadilha só por uma questão de, novamente, não colocar nenhum titular. A sequência dos próximos jogos vai ser bem importante pro São Paulo, então eu não teria colocado o Jorginei pra... Ou não teria colocado, perdão, o Bobadilha, né, pra jogar. Mas tudo bem o Bobadilha ter jogado, acho que o Bobadilha, inclusive, entra muito bem. O Bobadilha entra no lugar do Jorginei. Só que aí o André, ele sente, né? Ele acaba saindo, acho que sentiu cãibra ou sentiu alguma lesão muscular, não sei. Ele sente e o Roger coloca o Ferreirinha. E aí colocar o Ferreirinha muda um pouco a característica porque ele não ia fazer esse segundo atacante, né? Ele ia abrir mais pela esquerda. Só que aí pra mim o Roger comete o pior erro nesse sentido, que ele desloca o Cauli pra jogar pela direita. A partir do momento que o Cauli vai pela direita, o Cauli não pega mais na bola, não faz mais nada no jogo, e o Cauli vinha sendo desafogo no meio campo, acho que o Cauli tava bem. Então, no caso ali, como ele tirou, né, ele tira o André Silva e coloca o Ferreirinha, eu teria tirado um zagueiro e colocado o TT, que eu acho que o São Paulo conseguiria jogar com o Cauli centralizado e conseguiria talvez até ter saído com gol, tá? Eu acho que o São Paulo hoje não saiu porque o time era... O time, além de mal treinado, o time reserva de São Paulo é fraco. Essa é bem a verdade. Por isso o São Paulo não saiu com uma sorte melhor. O Tapa, em vários momentos que ele pega, ele toma decisões erradas, erra passe. O Wendel também, depois que entrou, erra um passe ali que ele poderia ter deixado o Luca em melhor condição. Enfim,
o time não ganhou porque era ruim. Eu acho que mudando um pouquinho, tirando um terceiro zagueiro, eu acho que o São Paulo poderia ter tido uma melhor sorte. Poderia ter conseguido pressionar os caras um pouco mais. E é bem verdade que a partir do momento que o São Paulo abre 2 alas, o Ferreira quase não participa do jogo. O Cauli ficou inoperante, completamente inoperante, não serviu pra mais nada ali, basicamente. A partir do momento que ele vai pra ala, o Roger ainda tira, né? Depois disso tudo. Ele ainda tira o Luan e coloca o Negrutti. Que alguém lembra do Negrutti ter encostado na bola? Tipo, é umas alterações que eu não faço ideia do porquê, tá ligado? Se quer colocar alguém, coloca o Hugo, que a gente ainda não viu o Hugo. O Negrutti tá no profissional aí há 3 anos, cara. Infelizmente, o Negrutti eu acho que não vai virar. Essa é bem a verdade. É triste falar isso, porque era um moleque promissor, mas o Hugo, hoje em dia, tem mais chance de virar um atleta profissional do que o Negrutti. Então, vai de Hugo, vê o que dá com o Hugo. Foi muito bem na Copinha do ano passado, acabou tendo uma lesão grave. Vai de Hugo, vê o que acontece. E na ponta direita ele tira o Cauli. E eu acho que ele coloca o TT mesmo. Não, ele coloca o Luca, né? Coloca o Luca. Ele coloca o Luca na ponta direita. Dava pra ter colocado o Luca também, né? Quando eu falei do TT ali, dá pra ter colocado o Luca. Mas ele coloca o Luca. E o Luca até participa um pouco mais. Ele briga, ele volta pra marcar, ele briga um pouco mais na frente. Mas assim, os nossos pontas foram inoperantes porque não tinham meia. O Bobadilha, que tentou fazer mais essa função de meia, tentou tocar um pouco mais a bola. Acho que ele foi bem, mas ainda assim o Tapia tava pregado. E o Tapia, tudo que chega nele, destrói a jogada. Os nossos alas estavam inoperantes, viraram de fato laterais no final do jogo. No final do jogo a gente tava jogando um 5-4-1. Claramente um 5-4-1. Era uma linha de 5 feita com as pontas, né? Fechando ali pela direita o Luca e pela esquerda o Ferreirinha. Os 2 meias /volantes ali tava o Negrutti e o Bobadilha. E no ataque o Tapia. A gente fechou um 5-4-1 contra o Milionários, que claramente se demonstrou um time horroroso. E aí que tá. O placar em si não é ruim, o 0-0. Mas, pô, placar, né? O desempenho foi horroroso, o jogo foi feio pra cacete, mas o Milionários estava dando todas as dicas e as diretrizes de que o São Paulo poderia ganhar esse jogo, poderia ganhar o jogo. Então, por que você não aproveita, sabe, essa oportunidade que seu adversário tá te dando? Aí o Roger ficou muito satisfeito. Acho que a pré-eleição ali, numa pré-eleição, se der, a gente ganha, se não der, o empate não tá de todo ruim. E aí chega no final do jogo, ele fala, não, o empate não tá de todo ruim. Ele mantém isso até o final, mesmo sem enxergando o jogo e vendo que dava pra ter ganhado. Ganhando o jogo, a gente ficaria numa tranquilidade muito grande, né? Nesse momento, o O'Higgins tá jogando com o Boston River, tá ganhando de 1-0. Então, o O'Higgins cola. E o próximo jogo na Sul-Americana, que é dia 7, né? Quinta-feira que vem, depois do jogo contra o Bahia, é fora de casa contra o O'Higgins. Que se o O'Higgins confirmar a vitória contra o Boston River e, de repente, ganha do São Paulo, passa o São Paulo na tabela. Então, a gente vai precisar ver muito bem o que a gente faz contra o O'Higgins. Se vai com um time misto, se vai com o time titular... Se, enfim, o empate contra o O'Higgins já também não é um resultado ruim mais, porque a gente soma 8 pontos e tem 2 jogos em casa para liquidar a fatura e ser líder do grupo, mas hoje a oportunidade da vitória bateu na nossa porta ali, a gente falou, não, estamos satisfeitos com o empate, e demos até uma certa sorte ali de não ter saído perdendo, porque os caras no fim do jogo pressionaram o São Paulo e tiveram a oportunidade ali no lance de cabeça e numa bela defesa do Coronel ali, salvou. Mas é isso, cara, honestamente, que partida horrorosa, não tem muito o que ser avaliado. Eu avalio de novo o que é feito em campo e o que eu enxergo como jogo. Eu acho que o Roger poderia ter sido um pouquinho mais ousado e tentado colocar o São Paulo para ganhar o jogo. Eu acho que o Roger segurando o empate e assim, colocando o time para segurar o empate e empatando, seria pior do que se ele colocasse o time pra ganhar e o time acabasse perdendo, sabe? Mas, enfim, né? Escolha de técnico, é isso. O empate, novamente, não tá de todo ruim. Se fosse pra assinar um contrato antes do jogo, você topa empatar com Milionários fora de casa, eu teria assinado. Então é isso. Sou resultadista. O meu negócio é bastante com resultado. E fato é que o São Paulo empatou hoje. E com o time que foi a campo, tá tudo bem esse empate. Mas, novamente, fica aquele gostinho de que dava pra ganhar. Se gostou do conteúdo, se inscreve aí no canal, de dar aquele moral, dá aquele joinha. Não esquece de deixar o joinha aí, hein? Não sai do vídeo sem largar a porra do joinha aí, que você me ajuda muito. O YouTube entende conteúdo relevante, entrega pra mais pessoas, então deixa seu joinha, deixa seu comentário sempre com respeito, dizendo o que você achou dessa partida horrenda entre Milionários e São Paulo. Mas é isso, tamo junto demais. Domingão também live, obrigado por todo mundo que colou na live hoje de novo. Domingão também live de novo, pra esse Bahia, São Paulo e Bahia, né? Jogo que vai ser em Bragança Paulista, depois tem o pré-jogo, vai ter aí a live pós-jogo, e vambora. Tamo junto demais, aquele abraço, e vamos São Paulo.